Aí, meus feras, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, tudo bacana. Vamos continuar a nossa aula de radioatividade falando sobre cinética das desintegrações radioativas. Cinética, você vai lembrar que está relacionado à velocidade. Então, cinética radioativa, ela estuda a velocidade com que a desintegração radioativa ocorre. Ou seja, melhor dizendo, o tempo em que um grupo de átomos de um certo isótopo radioativo leva para desintegrar, por meio de radiações ou alfa ou beta. Então, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho uma certa quantidade de átomos aqui, né, de uma amostra. Quanto tempo esse cara leva para diminuir essa quantidade radioativa, certo? E é nesse assunto também que você aprende o que é vida média e o que é meia-vida. Bacana? Então, por levar em consideração o tempo decorrido e a quantidade de átomos envolvidos, a cinética radiativa está diretamente relacionada com os dados estatísticos para explicar o comportamento de uma amostra radioativa. E, logicamente, o estudo da cinética radiativa envolve algumas variáveis, que é o que nós vamos estudar aqui agora. A primeira variável é a velocidade de desintegração. O que é a velocidade de desintegração, Sandrão? A velocidade de desintegração, na verdade, é um dado matemático que indica a relação entre a variação de átomos, radioativos, lógico, em certo intervalo de tempo. Então, a velocidade, vou fazer aqui para você. Então, velocidade com que uma variação de átomos radioativos vai variar em relação a um determinado tempo. Então, nós temos aqui a nossa primeira formulazinha. Eu só gostaria de lembrar você o seguinte: se eu tenho um delta, eu tenho um inicial e um final. Bacana? Então, vamos lembrar. Delta N, N vai ser um número de mols, né? O número de átomos, né? Então, eu tenho o número de átomos final menos o número de átomos inicial. E a variação de tempo, como todo mundo já sabe, tempo final menos tempo inicial. Lógico que você percebeu que se eu tenho, vamos supor, 2 gramas inicial, 2 gramas de átomos radioativos, com o passar do tempo ele vai diminuir. Então, por exemplo, vamos supor que ele passou para ser 1. Lógico que se você fizer essa subtração, o ΔN vai ser negativo, certo? Então, essa variação vai ser negativa, a não ser que apareça uma questão lá em módulo e tal, para você poder calcular, certo? Bom, e o que é uma constante radioativa? Pronto. De acordo com diversos estudos de radioatividade, a velocidade de desintegração, que a gente viu, é diretamente relacionada à quantidade de átomos. Concorda comigo? Beleza? Essa velocidade depende da quantidade de átomos que eu vou ter. Certo? Assim, sempre que relacionamos essas duas variáveis, velocidade de desintegração e quantidade de átomos do material radioativo, vai dar uma constante. E essa constante a gente chama de constante radioativa, que é dada por essa formulazinha. Constante radioativa é igual a velocidade sobre o número de átomos radioativos, certo? Então tá aqui a nossa segunda formulazinha. Então a gente pode fazer a seguinte relação aqui, ó. Como a velocidade de desintegração é a fração do número de átomos pela variação de tempo, podemos afirmar que a constante radioativa indica a fração de átomos em um determinado isótopo radioativo. Logicamente, em dado uma unidade de tempo. Por exemplo, deixa eu fazer para você aqui, fazer um exemplozinho aqui. Vamos supor que apareça o seguinte exemplo, então, o rádio. Eu diga que a constante radioativa do rádio, seja de 1 sobre 1400, aí ano elevado a menos 1. Sandrão, o que quer dizer isso aí? Pronto. Isso quer dizer o seguinte, que, olha só,
Isso indica que ao longo de um ano, apenas um átomo entre os 1400 do rádio sofre desintegração. Então, no espaço de um ano, apenas um átomo de rádio, entre 1400, a cada 1400, por exemplo, um apenas vai emitir uma partícula alfa e beta, vai sofrer desintegração. Sacou? Beleza? Agora vamos para as outras. Intensidade radioativa e vida média. Intensidade radiativa. Intensidade radiativa é uma característica da cinética radiativa. Ela está diretamente relacionada à quantidade de partículas alfa e beta, certo? Que um isótopo radioativo durante um determinado tempo vai emitir. Então, dessa forma, eu tenho uma propriedade diretamente relacionada à constante e ao número de átomos. Então, a fórmula da intensidade é a seguinte: intensidade radiativa é igual a constante vezes o número de mols. Quase que não consigo escrever aqui. Aliás, número de mols, número de átomos, né? Número de isótopos radioativos. Agora, a observação do Sandrão em relação a isso aqui. Como ele depende, essa intensidade radiativa, ela é a quantidade de partículas alfa e beta num determinado tempo, então eu posso fazer a seguinte relação. Observação do Sandrão. Observação do tio Sandrão. Presta atenção. Então a relação é a seguinte. Eu vou relacionar número de átomos, certo? Número de átomos com a massa da amostra, com intensidade radiativa, certo? E, deixa eu apagar aqui, e quantidade de radiações alfa e beta. Então, olha só, quanto maior for o número de átomos radioativos, logicamente você vai ter uma massa maior. Se você vai ter uma massa maior, você tem uma intensidade maior de radiação. Você tem mais átomos para emanar radiação, e então, logicamente, você vai ter uma maior quantidade de radiações alfa, beta emitidas. Certo? Beleza? Maior número de átomos, maior massa, maior intensidade, maior emissão de partículas, né? Logicamente, um átomo radioativo vai emitir tem uma massa menor do que 10, por exemplo. Então a intensidade vai ser menor porque ele vai emitir menos radiação alfa e beta. Vida média. O que é a vida média, né? O que é uma coisa média? Por exemplo, vamos supor que no Brasil a estatística seja de 70 anos a média de vida. É uma média. Somou a quantidade de pessoas que vivem no Brasil, aliás, somou um período, né, quantas pessoas faleceram, qual era a idade delas, e aí fez uma média. Não quer dizer que o cara vai morrer, por exemplo, se essa média for 70 anos, não quer dizer que você vai morrer, alguém vai morrer exatamente aos 70 anos. Entendeu? Pode morrer com 70, pode morrer antes, pode morrer depois. Certo? Então, a média. Então, vida média também é uma propriedade da cinética radiativa que indica o tempo necessário que um átomo de um certo isótopo radiativo leva para desintegrar. Isso significa que a vida média é o inverso da constante radiativa. Qual é a forma da constante radiativa? Vamos lá, vida média, então, se ele é o inverso, é 1 sobre a constante. Ok? Vida média. Olha, a vida média não é específica. O tempo que um átomo radioativo, né, que esse isótopo leva para se desintegrar. E sim o tempo que um grande número de átomos leva para se desintegrar. Ok? Beleza? E, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Eu já esqueci de fazer um exemplozinho. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender. Vamos supor, eu já fiz lá, né? Vamos supor que uma constante radioativa seja de um átomo X qualquer, seja de 1
sobre 3.800. Aí anos, aqui pode ser dias, segundos, minutos, certo? Meses, não interessa. Isso significa o que na vida média? Quer dizer que a vida média, olha só, a vida média não é 1 sobre a constante, tá? Vai ficar 1 sobre 3.800. Lógico, você fazendo essa divisão aqui, você vai ver que isso aqui vai dar 3.800 anos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao longo de 3.800 anos, um grande número de átomos desse isótopo X sofre desintegração, certo? Não quer dizer que seja exatamente os 3.800 anos. Bacana? Beleza? Então, meus feras, vamos para o próximo vídeo, que nós vamos estudar agora meia-vida ou período de meia-vida. Bacana? Fica aqui, não vai embora não. Assista a próxima aula que é muito bacana.